Com a palavra o Flávio Roberto Mota. Boa tarde. Bom, gostaria de agradecer essa oportunidade e vou já começando, já que o tempo da gente é um pouco curto. Bom, é o seguinte, eu estou aqui nessa mesa representando a Associação Brasileira dos Ilustradores Profissionais, a BIPRO, que ela tem como objetivos tentar o reconhecimento legal da atividade de ilustrador, elevar a qualidade da prestação e gerenciamento dos serviços, a valorização profissional, a orientação, a promoção de melhorias nos contratos de trabalho, também na vida e numa melhor formação dos profissionais. Tá? Você pode passar o controle? Obrigado. Bom, eu vou passar aqui para a próxima. Isso daqui fica mais para vocês terem uma ideia dos nossos focos. Eu não vou explicar muito bem aqui. Mas vocês percebem o seguinte, que o nosso foco, ele é normativo, jurídico, ele passa pelo aprimoramento e pela formação social do ilustrador. E nós estamos aqui, neste momento, nessa mesa, aproveitando essa oportunidade para defender o ponto de vista e os direitos do ilustrador, que, dentre outros tipos de artes, ele também é autor, assim como músico, assim como escritor, como roteirista, como, enfim, todos esses outros. Então, para explicar um pouquinho mais, porque é muito comum as pessoas perguntarem o que é um ilustrador, ou melhor, o que é uma ilustração. Deixa eu ver. Ilustração é uma definição que nós mesmos adotamos, que é uma imagem produzida por qualquer meio artístico e técnico, seja ele tinta, programa de computador, uma modelagem, colagem, qualquer tipo de imagem que seja resultado de uma manipulação que ela tenha. Ele trabalha com as técnicas artísticas para a comunicação. Entendeu? Comunicou é ilustração. Você olhou, não entendeu, não sei o que você pode chamar, mas não é ilustração, tá bom? Um exemplo, por exemplo, antigo, desculpa, pode voltar só? Oi. Seria a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. Aquilo nós podemos considerar que é uma ilustração, porque teve briefing, teve pedido de refação e uma coisa muito comum com o ilustrador, que é briga com o cliente. Né? Bom, vamos passar para a próxima. Aqui eu estou passando para vocês uma pequena listagem dos tipos de ilustração, só para vocês terem uma ideia que é uma área bastante vasta, ela exige muitas vezes um certo tipo, um grau de aprimoramento técnico, que muitas vezes ele é bastante complexo, sendo que muitos ilustradores precisam ter domínio de mais de um tipo desses aí que vocês estão vendo, de um desses segmentos de ilustração. Não importando qual seja o domínio que o ilustrador precisa ter, existe uma coisa em comum para qualquer ilustrador. Está na próxima página. Opa. Que é o seguinte, seja qual for o segmento que o ilustrador faça parte, o ponto em comum é que todos trabalham com licenciamento de imagem. Todos. Não existe ilustrador que não trabalhe com licenciamento de imagem. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de um ilustrador, ele é mais da metade baseado em editora, do que sobra, mais da metade é baseado em agências de propaganda, e do que sobra, de repente o resto fica com agência de promoção e alguma coisa com indústria ou empresa. Então, o que acontece?
o ilustrador ele não vende nada para você. Você não vai no supermercado, numa feira, sei lá onde, e vai comprar uma ilustração. Quem compra a ilustração são as outras empresas de comunicação que utilizam isso para as mais variadas formas, tá? Agora vamos entrar nos problemas que nós temos, que aliás são muitos. Porque a gente vê o seguinte, o pessoal vem criando esses congressos com o objetivo de tentar modificar, tentar adaptar a lei de direitos autorais, mas eu vejo que não só no caso do ilustrador, mas de muitos outros artistas, o que a gente vê mesmo depois de 10 anos da promulgação da lei de direitos autorais vigente, a gente sequer consegue fazer valer a lei, entende? Então o que acontece que talvez seja o mais importante para quem é artista que a lei se cumpra antes de tentar mudar, porque ela pode ser muito legal para o consumidor final, porque o consumidor final não sabe o que acontece com quem é o autor. Por exemplo, dentre os problemas que nós listamos aqui, infelizmente esses problemas aqui são realidade. As editoras obrigam ilustradores a assinar contratos pré-estabelecidos, onde eles cedem seus trabalhos irrevogavelmente para sempre, para todo tipo de mídia, inclusive mídias que virão a ser criadas. Existe contrato, inclusive, constando que uma das mídias que o ilustrador está cedendo é satélite para fora do planeta. Quem quiser pode ver. Eu tenho alguns exemplos aqui muito bons de contratos. Contratos, inclusive, comentados por ilustradores, que mostram aqui os itens de sessão. Né? Inclusive, aqui o contrato top de linha, que é da Editora Abril, aquela que o contrato dela serve de modelo para todo o resto do mercado. Que ela, inclusive, atualmente, ela tem esses dois modelos aqui, chamados de C1 e de C2. C1 é o, digamos assim, é o papatudo. Assim, você vai lá, o cara trabalha, olha, toma aqui, lê, assina. Você começa a ler, você fala, pô, mas eu vou entregar tudo pro cara? Aí o cara fala, bom, esse aí chiou. Se não chiar, é esse aqui que você assina. Não chiou, vai pro C2. O que o C2 faz? É exatamente o mesmo contrato, só que tem uma cláusula a mais aqui que está dizendo o seguinte, que assim, você não está cedendo tudo. Tem uma cláusula anterior dizendo, você está cedendo tudo para sempre. E uma cláusula posterior dizendo, você não está cedendo para sempre, é só para um trabalho. Não sei legalmente o que isso implica, mas para mim isso é muito estranho. Então aí a gente começa a perceber qual é o problema. E o problema provavelmente não seja exatamente só com ilustradores. Entendeu? Acredito que muitos outros artistas tenham problemas semelhantes. Certo? Deixa eu só voltar aqui para o tipo de coisa. Olha, embora a lei de direitos autorais assegurem que um autor exerça a sua profissão como pessoa física, isso pelo menos no caso do ilustrador, nenhuma empresa, nenhuma, principalmente aquelas mais expressivas no mercado, contratam ou aceitam trabalhar com pessoa física, obrigando o ilustrador a ser empresa. Todo ilustrador que trabalha para qualquer empresa grande, corporação, seja lá o que for, ele não é pessoa física. Detalhe, a gente vai ver aqui, que depois eu volto aqui. Clientes Brasil afora obrigam ilustradores a deixarem seus originais de posse dos clientes, dizendo o seguinte, a argumentação, eles não compreendem o que é um licenciamento. Eu paguei, é meu. Daqui vou levar para casa, vou pregar na parede e é meu. Concursos de ilustradores, tem vários por aí. Vários. Onde, vejam você, os termos dos concursos, você também cede tudo para sempre. Os participantes do concurso, não pensa você que são selecionados. Se você desenha uma bolinha,
e essa bolinha não serve para nada, você perdeu a sua bolinha para sempre. Só para vocês terem uma ideia, um tempo atrás teve aí um concurso de um grande jornal que era um concurso de tiras, em que toda tira enviada e todo personagem era cedido para esse grande jornal, ou seja, você perdeu a posse do personagem, da tira, de tudo. Mesmo sendo selecionado ou vencendo, ou não vencendo. O que aconteceu? A sorte é que os ilustradores eles se mobilizaram, fizeram um abaixo-assinado, e graças à possibilidade desse grande jornal ficar com uma imagem muito feia com relação à opinião pública, esse abaixo-assinado durou 5 minutos. Em 5 minutos, miraculosamente, o grande jornal já tinha outra regra. Ou seja, alguma coisa está errada. Né? Bom, vamos lá. A profissão do ilustrador não é reconhecida pelo Estado. Segundo a República Federativa do Brasil, ilustrador não existe. Meus amigos, vocês estão me vendo? Eu sou uma ilusão, eu não existo. Se vocês acessarem o meu site não existe. Se vocês verem o meu portfólio não existe. É isso o que o Brasil entende com relação a mim e todos aqueles que trabalham igual a eu. Se você quiser abrir uma empresa, porque você é obrigado a abrir uma empresa para prestar serviço de ilustrador, você não vai achar nunca. Eu tenho aqui um material que diz o seguinte: as opções que o ilustrador pode ter. São 25 opções de empresa que o ilustrador pode ter. Nenhuma delas se encaixa no trabalho que o ilustrador faz. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar uma empresa que é indicada, inclusive, pelo IBGE, para a gente. Criação de maquete. Ilustrador não cria maquete. Serviço de fotografia submarina. Vamos lá. Serviço de computação gráfica. O melhorzinho aqui é a atividade de artista plástico, só que artista plástico não licencia nada. Quer dizer, eu vou abrir uma empresa, aí na primeira licença que eu for, se vier um fiscal, CRAU, né? Aí a gente vê como é que a coisa é complicada. Eu tinha falado que eu... Aqui, olha, tanto é que eu coloquei aqui, não existe código KNAI próprio para abertura de empresa que presta serviço de ilustração, e outra, não existe nenhum mecanismo que possibilite à ilustração um controle sobre a utilização do material que esse tenha desenvolvido. Não existe nada, você faz uma coisa, uma arte para qualquer cliente, você coloca lá. Porque você licencia, você coloca lá, isso aqui vai ser utilizado para mídia tal, por tanto tempo. Se o cliente quiser usar por mais tempo, você vai ter que contar com a boa vontade do cliente. Dele dizer para você, vale usar. Se ele de repente falar, vou muquear, eu não tenho como sequer saber se está sendo utilizado ou não. Certo? Não existe. Também com uma profissão que nem existe no Brasil, né? Imagina o que eu fizer, então, não tem nem como regular, né? E outra coisa, não existe formação técnica ou superior para ilustradores reconhecidas pelo MEC. Pelo menos no meu conhecimento, não. O que eu sei é que existe somente uma faculdade de formação superior de ilustradores, isto no Rio de Janeiro, em Niterói, que é a Faculdade Pestalozzi. Eu não sei se eles já têm reconhecimento do MEC ou não. O curioso é que eu não sei quem ensina, porque um ilustrador que trabalhe como profissional, ele deve ter alguma formação. Provavelmente tem muito ilustrador que é engenheiro, arquiteto, tem ilustrador que é outra coisa, tem ilustrador que não é nada. Ele aprendeu desenhando por aí que tem tonto, né? Mas, enfim, eu não sei quem ensina os ilustradores, porque se não tem... Porque para você dar um curso superior, você precisa ter uma formação, pelo menos acima da superiora.
né? Aqui nós estamos numa universidade, eu acho que tem professores aqui que podem dizer isso melhor do que eu. Se sequer existe uma formação superior para ilustrador, eu não sei quem ensina ilustração. Mas, enfim, devem ser pessoas que... Tá ok, brigadão. Que trabalham, enfim, com isso, mas tem outra formação, tá? Agora vamos lá. Deixa eu passar para a próxima. Isso aqui eu fiz uma listagem da utilidade e importância social e econômica das ilustrações para o Brasil. E depois tem alguns exemplos. É um forte aliado na educação e alfabetização de crianças, jovens e adultos. E depois eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu acho que é muito legal, que eu acho que muita gente deve ter estudado com aquilo ali. Transmite informações divertindo. É verdade. Você muitas vezes, por uma imagem, além de você entender a mensagem, você ainda sai dando risada. É uma coisa que ilustração consegue. Serve para ensinar textos complexos, popularizar a literatura nacional e ensinar conceitos de educação ambiental, cidadania em mídias como história em quadrinhos, desenhos animados e livros ricamente ilustrados. A gente percebe muito bem que livros ricamente ilustrados vêm muito de fora, aqui de dentro, né? E tendo como base o ensino de desenho nas escolas, juntamente com a música e os esportes, aumenta a capacidade de desenvolvimento de habilidades técnicas e intelectuais das crianças, gerando jovens com maior capacidade de serem plenamente preparados para o mercado de trabalho e para a competição no mundo globalizado, como que vivemos atualmente. Pelo menos eu posso dizer que eu considero 3 tipos de analfabetismo: o da palavra, o da imagem e o do som. Por incrível que pareça, as crianças no Brasil, elas sabem um pouquinho a alfabetização da palavra. Se você der uma partitura, ele acha que é bolinha. Bolinha cheia, bolinha vazia. De imagem, então, esquece, né? Bom, eu acho que se a gente fosse um país fechado, isso pode ser muito legal. Porque em terra de cego, quem tem meio olho é rei. Mas a gente está vivendo num mundo em que a população precisa ter um incentivo ao seu desenvolvimento. Então não dá para negar o conhecimento. Bom, vamos lá, deixa eu só mudar aqui, eu vou começar. É isso aqui que eu queria mostrar. São alguns exemplos de ilustração. Essa aqui são 2 capas de uma cartilinha que quem está na faixa dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, provavelmente hoje em dia sabe ler e escrever graças a essa cartilinha. Essa cartilinha, se você estudou com ela, você deve a sua alfabetização a 2 pessoas. Uma mulher que foi a escritora e ao Edu, não sei o sobrenome, que foi o ilustrador desse livro. Entendeu? Lá quando você fazia a lição do macaco, que tinha um M do rabinho do macaco, você fazia porque o Edu desenhou o rabo do macaco e você ficou lá que nem um bobão lá. Mas enfim, hoje em dia o importante é que você sabe ler e escrever. Se não tem importância a ilustração, eu não sei que exemplo a gente pode tirar disso aqui. Próximo, deixa eu ver. Aqui são alguns exemplos de caricaturas. Tá? Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Essa daqui são charges, vocês veem que são diferentes daquelas. E vocês percebem também que existem contextos e estilos diferentes entre cada uma delas. Agora, passando para a próxima. Isso aqui são tiras de jornal. Isso, de uma maneira mais complexa, são histórias em quadrinhos, viram história em quadrinhos. Isso daqui tem muita gente que abre o jornal só para ler tira. Também tem tanta desgraça no jornal que... Né? Tá vendo? Se a gente valorizar o ilustrador, cara, vocês vão poder dar mais risada, então, em vez de ver as desgraças do jornal, né? Vamos lá. Isso aqui é cartoon. É diferente da charge, é um estilo bastante cômico.
de desenho tem uma mensagem geralmente bem-humorada. A charge ela já tem um peso, uma provocação, tá ok? Próxima. Aqui são ilustrações para livro infantil. Vocês veem a diversidade de estilos e de tratamentos. Ou seja, não é um brinquedinho de criança. Ilustração tem muita utilidade e muita importância. Personagens, criação de personagens. Aqui tem apenas alguns exemplos de criação de personagens. Criação de personagens para empresas e para a comunicação social ela é importantíssima. A pessoa acaba absorvendo uma mensagem sem perceber. Próxima. Isso daqui são os layouts, storyboards. Isso é muito utilizado em empresas de propaganda. Quando você vai fazer um anúncio ou um filme, um comercial, você desenha como vai ser o filme, você desenha como vai ser o comercial, você desenha como vai ser a foto. Por quê? Porque fazer um filme para depois você mostrar para o cliente falou assim, que porcaria de filme, é muito caro, é mais fácil o cara desenhar na mão. Vamos lá, próxima. Isso daí é o que nós podemos chamar de ilustração realista. Vejam aqui, bom, enfim, isso daí não tem muito mistério, eu acho, né? Realista é realista, pronto, acabou, parece com algo real. E esse aqui é o que nós chamamos de hiperrealismo, é aquele que é o realismo acima do normal, que tem por objetivo, brigadão, já estou terminando, tá? Que tem como objetivo você, ter uma precisão maior nas imagens. Agora a gente vai passar, terminou, tá? Isso aqui são algumas das soluções que nós estamos fazendo aqui para vocês. E nós gostaríamos que o Ministério da Cultura levasse muito em consideração. E nós gostaríamos, inclusive, que outros órgãos governamentais levassem isso em consideração. Que seria incluir nas regras do PNLD a obrigatoriedade imposta pelo governo de que todo livro, para ser incluído no programa, respeite a lei de direitos autorais. Porque todos os livros costumam ter seção total e irrestrita dos direitos do ilustrador. A criação de um registro geral de ilustração, não sei se vocês se lembram lá atrás, que seria um documento, uma forma de documentar através de um número que todas as ilustrações utilizadas tivesse o autor, o ano em que a imagem foi feita e quais as mídias e o tempo que ela fosse utilizada. Justamente para a gente poder controlar abusos. Criação de alguma norma que torne obrigatória a aceitação ou inclusão de ilustradores como autores, ou seja, pessoa física para trabalhos de ilustração no mercado. Ou então, a criação de um código CNAE próprio, porque em 25 opções de código CNAE, nenhum deles serve para a gente. E a gente mesmo assim tem essa empresa. Eu, por exemplo, pago 16,5% de imposto. Porque eu, vejam vocês, sou uma agência de propaganda e pago imposto de agência de propaganda. Só que eu tenho orçamento de ilustrador. Bom, mudando agora a nossa última aqui, nós temos uma conclusão, que o investimento em meios de comunicação que se utilizam de ilustrações, você investindo, ele é possível ampliar a eficácia de programas culturais e educacionais no país. Ignorar a importância das ilustrações pode se tornar uma aliada na formação da cidadania de um povo. Pode custar caro para um país a longo prazo. Tirando dos ilustradores a possibilidade de desempenhar a sua profissão a contento, fazendo com que o desenvolvimento do país seja pelo menos mais lento do que o necessário. E a última que eu coloquei, a última página, que é uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que não quer calar, pelo menos para mim, é: aonde estão os autores nesse congresso? As pessoas estão falando de direito autoral, mas eu, até agora, vi o senhor é músico? Sim, aqui. Na mesa tem um músico e um ilustrador. Eu vi advogado, eu vi matemático, eu vi jornalista, eu vi administrador, representante, publicitário. Agora o que acontece é o seguinte, é uma coisa muito importante para todos. Se o governo realmente está preocupado em modificar a lei de direitos autorais para que ela seja justa,
precisa ouvir o autor. O autor tem uma coisa que ninguém tem, a ideia. E a ideia é um bem imaterial também, só que no mercado econômico-cultural ela vale mais do que ouro. O autor, ele é a galinha dos ovos de ouro de todo o sistema. Se você matar a galinha, não tem ouro. Pensem bem nisso. Obrigado. Acho que está desligado. Ah, não. São 3 perguntas, acho que uma, na verdade, são 2, que é da Ana. Que ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: no caso de ilustrações feitas por encomenda, qual a sua opinião sobre licenciamento? Tem que ter, porque ilustrador só faz trabalho sob encomenda. Não existe trabalho de ilustrador sem encomenda. Se eu fizer alguma coisa sem encomenda, vai ser para pintar um quadro para botar na parede de casa. Não vai ser para vender, mesmo porque a gente não participa de feirinha na Praça da República, nem nada disso. No caso de licenças amplas, porém não exclusivas, ou seja, assegurando ao ilustrador que continue fazendo uso de sua obra, qual a sua opinião? Ela é legal, sim, só que a questão é o seguinte, todas elas fazem isso. Eu vou licenciar por 5 anos, beleza. Licenciei por 5 anos, depois de 5 anos volta para mim. Se eu quiser licenciar de novo, eu licencio. Afinal de contas, eu sou o possuidor da imagem. É isso que eu quero, entendeu? O que não dá, de repente, eu estar fazendo isso e outra, sei lá, algum cliente meu, ele também poder licenciar lá. Não, eu sou o dono daquilo que eu faço. Acabou. A Silvana me perguntou, em que o governo ou a legislação pode contribuir para que o ilustrador se proteja dos contratos leoninos das editoras? Bom, eu coloquei aqui, com relação ao PNLD, porque o que acontece é o seguinte, o governo é o grande cara legal da editora, porque, cara, quando você tem um livro no Programa Nacional do Livro Didático, você vendeu tudo, você ganhou dinheiro, você se entupiu de ganhar dinheiro, toda editora quer fazer isso. É sucesso garantido. Sucesso garantido, é entupir de ganhar dinheiro. Agora acontece o seguinte, já que você vai entupir de ganhar dinheiro, por que não dá um dinheirinho para o rapaz que fez a ilustração? A questão é essa, porque você, além do mais, é você ter o direito seu, pelo menos. Agora, quando você vai fazer um negócio, o cara fala assim, você está cedendo pro resto da sua vida, e as próximas gerações e todo mundo que se dane, não dá, né? Eu acho que o que dá para fazer, isso é viável, porque para uma editora colocar o seu livro no PNLD, ela precisa estar de acordo com uma série de normas. Uma série de normas, não pode ter dívida, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquele outro. Por que uma dessas normas não seriam a de respeitar o direito do ilustrador? Até mesmo do autor, porque você não sabe. Isso é uma forma, porque o que acontece é o seguinte, se o governo falar, editora, deita, ela deita, editora, rola, ela rola. Sabe por quê? Porque, tá entrando dinheiro. Entendeu? Porque o negócio é o seguinte, cara, a gente fala, eu também fui moleque. Tá? Cara, quando a gente é novo, cara, tem pai que sustenta, mãe que sustenta. Quando a gente tá grande, cara, vamos ralar, cara, ganhar dinheiro. Na boa, cara. Chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar as contas, na boa. Entendeu? Ninguém vive de brisa. Esse papo de que artista vive de amor, ninguém, mas nem mulher da vida vive de amor. Vive de dinheiro. Paga mais caro. A outra pergunta aqui. De quem o autor, o criador, deve ser protegido? Mesma pergunta dele. Do público ou do intermediário? Bom, não precisa nem dizer. Como não existe o caso de a gente depender do intermediário, a gente se ferra na mão do intermediário. O intermediário tem um poder muito grande, ele sabe que tem esse poder. E ele vai exercer esse poder, sabe por quê? Porque se eu fosse o intermediário, eu também faria assim, porque eu quero ganhar dinheiro. Esse negócio de não querer ganhar dinheiro é coisa de jovem, cara. Jovem não precisa ganhar dinheiro porque o pai paga as contas. Eu fui jovem, eu sei disso. Entendeu?
Agora, o que acontece é o seguinte, tem a outra pergunta que segue essa, é que alteração o senhor faria na lei? A única alteração que eu proporia na lei é o seguinte, é proibir a cessão total e definitiva de direitos. Só isso. Não tem mais cessão total e definitiva de direitos. Total e definitiva pro resto da vida, não. Vai ter que ter um limite isso daí. 20, não sei quantos anos, mas precisa ter um limite, porque isso não dá. Realmente, você está acabando com a gente. Isso para qualquer um.